Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula e hoje irei falar sobre desenvolvimento nota máxima. Pessoal, antes disso, peço que você se inscreva no canal e siga meu Instagram, que irei deixar o link aqui embaixo, tá? Nesse Instagram eu posto conteúdos gratuitos de redação de modelos, temas comentados, respondo ali diversas dúvidas que vocês têm. Então, realmente é de grande ajuda para vocês, tá? Então, peço que vocês sigam lá, rapidinho vocês fazem isso e também se inscreva aqui no canal para ter os vídeos na íntegra, né? Pessoal, hoje eu irei falar sobre desenvolvimento nota máxima. Qual é que será aqui o roteiro da aula? Eu irei demonstrar aqui com vocês qual é a estrutura de um desenvolvimento nota máxima, né? Explicar cada parte e também mostrar três exemplos, tá? Então aqui eu vou explicar o que vocês devem fazer no seu parágrafo de desenvolvimento. Vamos iniciar nossa aula? Então vamos lá. Bastante atenção e se precisar, revejam essa aula, tá? Pessoal, é o seguinte, esse desenvolvimento, você vai ter uma redação, né? Aqui eu vou até escrever para vocês, perdão. Vocês têm uma redação, por exemplo, aqui é uma redação. Isso aqui é só para contextualizar, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui vocês têm introdução, desenvolvimento um, que é o que iremos tratar aqui, desenvolvimento 2 e a conclusão. Então, isso é redação. Você vai ter essas partes, que são os parágrafos, né? E nossa aula hoje vai focar apenas nos desenvolvimentos, tá? Irei explicar para você, em uma aula de revisão, do que você deve fazer para ter um desenvolvimento nota máxima, tá? Antes de tudo, pessoal, algumas pessoas perguntam, professor, quantas linhas deve ter meu desenvolvimento? Gente, aqui não é matemática, tá? Não é matemática, não é algo exato. Mas geralmente, tá? Em uma redação de até 30 linhas, seu desenvolvimento vai ter cerca de 7 a 9 linhas, tá? Isso em redação de 30 linhas. 7 a 9 linhas, tá bom? E o que acontece, pessoal? Qual que é a estrutura? Gente, é o seguinte, a estrutura é feita da seguinte maneira: você tem exposição, argumento, citação e comentário. Eu vou explicar cada parte, pode ficar tranquilo, tá? Cada parte aqui, pessoal, é uma frase. Você vai ter uma exposição, é uma frase. Você vai ter o argumento, que geralmente é uma frase, mas pode ser duas, tá? Vou te mostrar dois exemplos assim. Você vai ter a citação, mais uma frase, e o comentário, outra frase, tá? Então, geralmente você vai ter em um desenvolvimento 4 a 5 frases que constituem 7 a 9 linhas. Agora eu vou mostrar cada parte para vocês. Eu quero que vocês anotem essa estrutura, tá? Anotem essa estrutura e também anotem os exemplos para vocês não se esquecerem. O que consiste cada parte? Você tem a exposição. O que é a exposição? É você relacionar o argumento com o seu tema. Eu vou mostrar exemplos para você. Mas, por exemplo, aqui, você tem um tema. Qual é o tema que está em alta hoje no Brasil? Você tem ali, por exemplo, a crise dos Yanomamis, né? Que é aquela tribo indígena que teve essas violências por questão de garimpeiros, né? Violência física e também violência sexual, né? Qual que é o meu argumento? Você pode debater, por exemplo, que o governo foi ineficiente em proteger essa tribo indígena. Então, você vai relacionar um argumento com um tema. Por exemplo, você pode pensar que, inicialmente, a ausência de uma política pública de proteção eficaz gera um cenário em que a tribo Yanomami sofre de uma crise severa. Pronto. Qual que é o pensamento aqui? Eu relacionei meu argumento, que seria a ausência de uma política pública de proteção eficaz, e com um tema, que é o cenário de crise que existe hoje no Brasil. Beleza. Essa é a primeira parte. Segunda parte é a argumentação. Gente, argumentar, repete comigo, é explicar. Não tem segredo, é você explicar. Porque, por exemplo, se eu digo que a ausência de uma política pública de proteção eficaz gera esse cenário de crise da tribo Yanomami severa, essa crise severa, eu tenho que explicar qual foi essa ausência de política pública eficaz. O que o governo deixou de fazer? O que aconteceu ali?
E aí você pode falar que o governo deixou de proteger, que essa proteção decorre da Constituição Federal, que assegura a proteção às tribos indígenas, que na ausência de proteção do governo, você teve ali diversos massacres, os garimpeiros invadiram terras demarcadas, os garimpeiros estupraram as mulheres das tribos indígenas, você tem diversos relatos disso. Então você vai explicar qual é a relação do argumento com o tema. É dependente, pessoal. Como assim dependente? Você só tem argumento quando você tem uma exposição anterior. Por quê? Porque a argumentação é uma explicação daquela relação dita. Antes de argumentar sobre o que consiste essa crise, qual é a política pública que faltou, o que está acontecendo lá, eu preciso primeiro afirmar eu preciso primeiro afirmar que o governo deixou de fazer algo, que isso gerou uma crise severa. Porque se eu simplesmente explico isso de uma vez, sem construir uma relação direta de argumento com o tema, fica confuso, fica muito rápido a redação. O corretor se perde no que você está escrevendo, deixa de estar contextualizado. Então, eu gosto de dizer que a exposição e a argumentação são dependentes, uma só existe com a outra, tá? Então, lembre-se disso. Relação do argumento com o tema e a argumentação, que é a explicação dessa relação anterior, né? E a citação, professor? Citação, pessoal, é um repertório que se relaciona com o argumento e o tema. Só que essa relação, pessoal, você não vai dizer ainda. Por quê? Porque tem um momento que você vai fazer essa relação. Aqui é só um repertório que você possa relacionar com o argumento e o tema. Por exemplo, na crise indígena, que é o mesmo tema que a gente está tratando, né? Só contextualizando. Nessa crise indígena, você tem, por exemplo, um repertório, uma citação, que você pode colocar, por exemplo, da proteção indígena na Constituição Federal, que decorre da Constituição Federal. Relaciona com o argumento? Relaciona, porque fala do papel do governo. Relaciona com o tema? Relaciona, porque fala de indígenas. Então tá bom, tranquilo, você pode utilizar. Essa citação pode ser direta e pode ser indireta. O que significa isso? Direta, pessoal, é o copia e cola. É você pegar a Constituição Federal, por exemplo, e copiar o que está escrito ali. E a indireta é você dizer com suas palavras o que está escrito na Constituição Federal. Então tem essa diferença, tá? Agora, no comentário, aí você vai explicar essa relação anterior. Você vai explicar qual é a relação dessa citação que você trouxe com o seu argumento, com o que foi dito anteriormente. E aí que a mágica acontece, você termina seu desenvolvimento e fica muito bem construído, tá? E agora eu vou mostrar exemplos para você. Primeiramente, pessoal, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela é muito importante. Por isso, eu vou mostrar um exemplo só dela, só de exposição e argumentação. E depois eu vou trazer 2 exemplos com citação e comentário, tá? Então vamos lá. Crimes cibernéticos no Brasil. Os conectivos estão grifados, estão escritos de cor azul, tá? E aqui você tem aqui para vocês não se perder. Vamos lá. Em primeiro plano, é preciso observar que a deficiente estrutura policial contribui para o aumento de crimes cibernéticos. Pessoal, eu falei com vocês o seguinte: na exposição, você tem um argumento relacionando com um tema. Qual que é o meu argumento aqui? O meu argumento é a deficiente estrutura policial. Opa, perdão. O meu argumento é a deficiente estrutura policial. Beleza, mas a gente tem ali o argumento. Nós temos que fazer uma relação. Qual é a relação? A relação de contribuição. Então, contribuição contribui, né? Para o que, pessoal? Aumento de crimes cibernéticos, que é o tema. Beleza, a gente tem uma exposição bem construída. Tá ótimo. Em primeiro plano, é preciso observar que a deficiente estrutura policial contribui para o aumento de crimes cibernéticos. Ok, perfeito. Agora pensa comigo. Lembra que eu falei que uma relação ali de dependência, relação simbiótica, só temos argumentação quando temos anteriormente uma exposição, tá? E agora eu tenho que argumentar. Mas o que é argumentar? E vocês repetem, é explicar essa relação anterior. Então eu vou explicar em que consiste essa deficiente estrutura policial e por que isso contribui para o aumento de crimes cibernéticos. Eu vou explicar isso aí. Então vamos lá. Esse quadro surge, ou seja, eu faço uma referência anterior, né? Porque a política criminal voltada para as infrações penais no meio digital começou a ser discutida recentemente. Nesse viés,
por culpa de um despreparo executivo em efetivá-las, há poucos profissionais especializados nessa área, o que é apontado como um dos maiores entraves para a resolução do problema. Opa, agora aqui eu tenho explicação. Por quê? Porque a gente fala em deficiente estrutura policial. E você pensa, deficiente em quê? Poucos profissionais, profissionais mal preparados, poucas delegacias especializadas. Já tivesse dúvidas. Diversas dúvidas. Só que essa dúvida foi respondida. Por quê? Porque existem poucos profissionais especializados. Peraí, tô tentando ler. Poucos profissionais especializados. Só que antes disso, pessoal, eu ainda contextualizo que essa política criminal voltada para as infrações penais no meio digital começou a ser discutida por agora. É bem recente. Por isso, a gente tem um despreparo executivo nisso aí. Falta um poder executivo que faça concursos ali de carreira nessa área, especializado nos crimes cibernéticos, que dê ali equipamentos para isso, que dê cursos para isso, que qualifique os profissionais. Então, tudo aqui tem relação, pessoal, relação semiótica. Então, perceba que aqui eu consegui construir uma parte do meu desenvolvimento. A gente tem exposição e argumento. O que é que faltou aqui? Faltou uma citação e essa explicação da citação, que é o comentário, né? Então, nessa primeira parte eu quis mostrar para vocês isso aqui. Agora vamos ver um desenvolvimento completo, tá? Completo. Só tomar uma água, pessoal. Só o seguinte, eu percebi que fica um pouco ruim de vocês escreverem tudo isso no seu caderno e algumas pessoas preferem o PDF. Então, se vocês preferem o PDF, vocês me mandam mensagem. Pode ser aqui pelo YouTube, nos comentários, e pode ser no Instagram, tá? Que eu mando pra vocês. Sem problemas, tá? Então vamos lá. Tema: inclusão e valorização das pessoas portadoras de deficiência. Pessoal, esse tema caiu no PMG. Eu achei esse tema fantástico. E aí, o que acontece, né? Primeiro a gente tem um debate. Existe inclusão e valorização das pessoas portadoras de deficiência? Em que área, né? No texto base, debatia sobre a área de trabalho. E percebe-se que não havia essa inclusão nem valorização dessas pessoas, desse grupo. E aí a gente foi debater a respeito por que não existe essa valorização. E aí eu pensei no argumento, relacionei com o tema e criei meu desenvolvimento. Então vamos lá, vamos ler aqui o desenvolvimento que foi criado a partir desse pensamento, dessa inferência, em que não há inclusão e nem valorização das pessoas portadoras de deficiência no mundo do trabalho, né? Então vamos lá, a gente tem aqui deixa eu grifar para vocês. Vamos lá. Torna-se fundamental perceber, desse modo, que a política do lucro exacerbado resulta no agravamento da exclusão e desvalorização das pessoas portadoras de deficiência. Opa, pera lá. Qual que é meu argumento? Meu argumento é a política do lucro exacerbado das empresas, claro. Que a gente está falando do mundo do trabalho. E aí a gente tem a relação, né? Relação de agravamento da exclusão e a desvalorização das pessoas portadoras de deficiência. Então aqui a gente tem nossa exposição, quem consegue relacionar um argumento com o tema, certo? E você vê aquele questionamento. Tá, mas qual que é essa política do lucro exacerbado? Qual que é essa política? E por que isso resulta no agravamento e na exclusão, aliás, na exclusão e na desvalorização das pessoas portadoras de deficiência? Opa, o que é essa política e por que resulta nessa desvalorização? Vamos lá. Argumento. É notória a compreensão de que essa conjuntura ocorre devido à dificuldade que esses indivíduos têm de competir com outros na alta produção de bens e serviços, de modo que a adaptação é vista como um custo e não uma necessidade da atualidade. Desse modo, em virtude da escassa oportunidade social e econômica, esse grupo é invisibilizado e estereotipado sob um olhar segregacionista. Oh, perfeito. Pensa comigo.
Em que consiste essa política do lucro exacerbado? Gente, essa política do lucro exacerbado são a política das empresas de alta produção aqui, ó. Alta produção. Só que esses indivíduos, em igualdade, eles não conseguem competir. Eles precisam de adaptação. Só que essa adaptação, sob a ótica dessa política do lucro exacerbado, essa adaptação é vista como um custo para essas empresas, não uma necessidade. É sempre vista como um custo, pessoal. A gente tem que ter um olhar real nas coisas. Então, a partir daí você consegue entender em que consiste essa política e por que isso resulta na exclusão e na desvalorização desse grupo. Porque esses grupos não conseguem competir em igualdade. E por isso, pessoal, existe o que? Exclusão e desvalorização. Aqui, ó. Escassa oportunidade social e econômica. Grupo invisibilizado e estereotipado sob um olhar segregacionista. Então, aquelas perguntas, aqueles questionamentos, em que consiste isso e por que resulta nisso, foram respondidas. Isso é argumentação. Relação simbiótica. Perfeito. E agora a gente tem nosso repertório, né? Segundo o filósofo Emmanuel Levinas, uma sociedade justa deve respeitar a alteridade de seus membros, de modo que sua exclusão é uma forma de violência. Assim, as pessoas portadoras de deficiência sofrem violência simbólica que deve ser extirpada, de modo a incluir os indivíduos na sociedade plenamente. Gente, o repertório tem que se relacionar com o argumento e com o tema. O repertório aqui fala de sociedade justa em respeitar a alteridade de seus membros, as suas características. Nós estamos falando de grupos que têm suas características próprias e que não são respeitadas. Relaciona com o argumento? Relaciona. Relaciona com o tema? Relaciona. Fala inclusive de exclusão, em que está debatendo essa inclusão e exclusão, valorização, desvalorização. Então, debate perfeitamente. E o comentário, pessoal, o comentário é explicar o que foi dito. E aí a explicação veio de modo que esse grupo sofre essa violência de modo segregacionista. E esse tipo de ato deve ser excluído da sociedade. Então a gente tem aqui um desenvolvimento em que tem exposição, tem argumento, tem repertório e tem comentário. É que eu não consigo fazer com os dedos, né? Mas tem comentário também. Então, desse modo, você consegue construir um desenvolvimento puta massa. É difícil? Não é. Mas demanda muito treino, tá? Nos meus cursos, por exemplo, quem é meu aluno aí? Quem é meu aluno? Nas aulas de estrutura, eu passo diversos exercícios de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, para que vocês treinem partes da redação antes de escrever uma redação por completo. Porque você começando do zero, você nunca escreveu redação na sua vida. Você começando do zero, você escrever uma redação de 30 linhas, é difícil. Você vai travar. É normal. Agora, você pegar por partes. Olha, eu vou escrever 5 exemplos de introdução. Aí você escreve. Aí você vai comparar com as respostas que foi dada lá no PDF. Olha, o PDF em si é autoexplicativo. Ele questiona se você colocou contexto, se você colocou o problema do tema, se você colocou os argumentos, sua tese. Então ajuda você a direcionar um olhar crítico para seus próprios parágrafos. E tem em todas as estruturas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então antes de um aluno treinar uma redação por completo, nos meus cursos, eu passo por partes. Para que você treinou lá diversos exemplos de introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí você vai lá e faz as redações e eu corrijo. Então é tudo feito de forma estratégica, tá? E aqui, pessoal, mais um exemplo. Esse tema caiu no TRT5 da banca FCC. E o tema era direito à cidade em relação ao bem-estar social, né? Então vamos lá. De início, compete ressaltar que as cidades brasileiras refletem historicamente uma distribuição injusta de serviços básicos e a consequente exclusão de grupos marginalizados. Então a gente tem nosso argumento, que é essa distribuição injusta de serviços básicos, e a gente tem aqui também uma consequente exclusão de grupos marginalizados. Tem que explicar isso aí, claro.
Nessa estrutura, pessoal, perceba o seguinte: o repertório veio antes da argumentação. É possível isso? É possível, tá? Não muda. Você pode fazer isso aí, tá? E aí vem o repertório. Na mesma senda, ao refletir sobre as diferenças entre centro e periferia, o geógrafo Milton Santos revela o cenário de segregação socioespacial identificado em âmbito nacional. De certo, referida segregação afeta, de forma drástica, o cotidiano de milhões de brasileiros, tendo em vista que os habitantes de zonas marginalizadas possuem acesso limitado a serviços públicos, infraestrutura adequada e espaços turísticos. Dessa forma, tem-se que nem todos os cidadãos usufruem de modo equânime das possibilidades de bem-estar social pleno. Perfeito. Porque, olha, gente, a gente tem a gente tem a exposição que debate a respeito dessa distribuição injusta e a exclusão desses grupos. E aqui no argumento, pessoal, a gente tá debatendo, a gente explica justamente isso aí. Que, ó, a gente tem grupos, aliás, habitantes que são marginalizados e possuem acesso limitado a serviços públicos, infraestrutura adequada e espaços turísticos. Então, a argumentação explica o que foi dito na exposição. E o nosso repertório, pessoal, o repertório aqui debate claramente direito à sua idade. Milton Santos, né, um geógrafo, que fala sobre essa segregação socioespacial, ou seja, você tem grupos da cidade que têm mais direitos que outros, que usufruem de mais direitos que outros. É uma segregação socioespacial. Então, aqui, pessoal, encerra essa aula. Essa aula aqui, eu acho que é uma aula excelente de revisão. Eu gosto muito de explicar a estrutura da redação. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.